Livro O que aconteceu da cruz ao trono, de E.W. Kenyon. Continuação do capítulo 19. O homem carnal, ou o bebê em Cristo. A palavra grega que é traduzida por carnal gerou muitos comentários e um pouco de confusão entre os mestres da Bíblia. Somente nos últimos anos o Espírito tornou essa palavra clara para as nossas mentes. A palavra carnal, na verdade, significa que o homem é governado pelos sentidos. Ele anda segundo a ordem do homem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Paulo nos dá a sua definição da palavra grega sarx. Ela se refere a um bebê que ainda vai se desenvolver. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem agora ainda o podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? 1 Coríntios 3, 2 e 3. Eles estavam andando exatamente como os homens do mundo andavam, porque não haviam aprendido ainda a lei do amor, nem a caminhada do amor. Pois quando começamos a andar em amor, deixamos de ser invejosos, deixamos as contendas, a amargura, a maledicência. Todos esses são sinais de subdesenvolvimento por parte do cristão. Enquanto você foi egoísta, sensível, rancoroso, você ainda é um bebê em Cristo. Precisamos estudar com muita atenção 1 Coríntios 13, como a primeira epístola de João, revendo todos aqueles grandes ensinamentos sobre o amor. O amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5, grifo nosso. Crianças se queixam mais ou menos assim. Mamãe, o fulaninho pegou meu brinquedo. Eles estão brigando pelos seus interesses, pelo que alguém roubou deles. As brigas nos lares modernos, nos divórcios, nos dão um quadro do estado de infantilidade da igreja atual, o qual pode ser remediado pelo estudo da palavra. Todo cristão deveria aprender em seu curso de estudo bíblico sobre o plano da redenção, pois isso o levaria a sair do seu estado infantil para a plena maturidade em Cristo. Efésios 4:7 é o comentário de Deus sobre isso. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui vemos que cada cristão tem um depósito de graça que atenderá a cada emergência de sua vida. Todo cristão tem o mesmo Espírito Santo, a mesma vida eterna, o mesmo amor, a mesma graça e a mesma capacidade de Deus. Temos o mesmo Deus e Pai incomparável, o mesmo intercessor eterno, Cristo. Não há razão para nenhum de nós ser fraco. Não há razão para continuarmos sendo bebês quando, devido ao tempo, deveríamos estar desenvolvidos. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, do 11 ao 13. Que imagem tremenda esta! De um cristão totalmente maduro, de um homem que divide a palavra corretamente, um homem descansado tranquilamente na força de Deus. A partir daí, Salmos 27:1 torna-se realidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele é a sua luz. Ele é a sua salvação. Ele é a sua força física e mental. Você é um vencedor, um vitorioso, um conquistador nele. Deus nunca pretendeu que você permanecesse um bebê espiritualmente, assim como nunca pretendeu que você permanecesse um bebê física e mentalmente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Isso porque temos a capacidade de Deus em nós. Tudo posso naquele que é a minha capacidade, a minha força. Vê Filipenses 4:13. E não há lugar para o subdesenvolvimento. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Hebreus 5:11.
Isso significa que se o cristão não tomar cuidado, ele se tornará tardio em ouvir, de modo que a palavra não poderá alcançá-lo. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 12. Todo cristão deveria aspirar a ser um mestre, pelo menos de alguém. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 13. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido é para os adultos, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Vemos as pessoas indo à igreja domingo após domingo, sempre ouvindo, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Se a calamidade, a doença, a perda de propriedades ou a morte de entes queridos chegam, elas ficam paralisadas, impotentes na presença do inimigo. Elas têm os recursos de Deus, a capacidade de Deus, a palavra amorosa de Deus, mas nunca se apropriam dela. Elas nunca se beneficiam das riquezas que lhes pertencem. Quando a crise vem, elas são incapazes de tirar proveito da capacidade de Deus. Essas pessoas são os filhos de Deus que nunca se desenvolveram, que permaneceram na infância. Efésios 5, 1 e 2 mostra o que elas poderiam ser. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou. Isso é privilégio delas. É assim que poderiam viver, mas elas não conhecem a lei da nova aliança que deve governá-las. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 34, 35. Esse amor deve governar a vida da igreja de maneira absoluta. Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outrem. 1 Coríntios 10, 24. Quando o amor não governa, nossa razão de viver fica distorcida, a conduta se torna anormal e os sentidos governam o espírito, fazendo com que a mente fique cativa das coisas terrenas. Romanos 12, 2 mostra que a principal necessidade desse homem é ter sua mente renovada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente não renovada é o estado de infância. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10. É extremamente importante que a mente do cristão seja renovada para o conhecimento segundo a imagem de Jesus. Isso só pode acontecer quando o Espírito nos leva à realidade da nossa redenção em Cristo. Em João 16, 13 e 14, Jesus disse: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Esse é o privilégio de todo cristão. Efésios 4, 23 e 24 é outra exortação do Espírito. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Precisamos simplesmente aprender a conhecer o Pai e a crescer na palavra, até andarmos em amor.